Questão sobre meio ambiente. Acima de quantos decibéis? Decibel é representado pelas letras D minúsculo e B maiúsculo, que é o índice utilizado para medir som, barulho, volume, ok? A gente usa metros para medir ali distância ou tamanho, a gente usa quilos para medir peso, para medir som, intensidade do som, do ruído, do volume, a gente usa decibel ou decibéis, se for no plural. Entendeu agora o que é decibel? Então, acima de quantos decibéis tornam-se irreversíveis os males à audição? Prestem bem atenção. Está falando de dano irreversível e está falando de dano à audição. Existe um limite ali que vai causar dano à saúde, não à audição. Por exemplo, até 80 decibéis não causa dano à audição, mas pode causar estresse, porque a pessoa exposta a um barulho, um ambiente barulhento, ela pode ficar estressada. Pode causar insônia, perder o sono, irritação, entendeu? Até 80. Agora, acima de 80 decibéis, já causa dano à audição. E quando esse dano à audição acontece, isso é irreversível, não tem mais recuperação. Professor, então quer dizer que eu vou ficar surdo se eu for exposto a um ruído, um barulho maior que 80 decibéis? Não, não vai ficar surdo. Você vai perdendo a sua audição aos pouquinhos, ao longo de muitos anos, exposto a um barulho desse, aí sim você pode sofrer de uma surdez prematura, talvez ter que usar aparelho ou coisa do tipo. Então a resposta é essa. Agora preste atenção numa coisa. Esse ruído, esse índice aqui, ele vai causar dano irreversível. Acima de 80, até 80 não causa dano à audição, causa estresse, irritação, insônia. Lembra? Acima de 80 vai causar dano à audição, mas tem que ter uma relação com o tempo de exposição. Então vou fazer uma tabelinha rápida aqui para vocês. Ó. Essas medições normalmente elas são de 5 em 5, tá? Então como falou, acima de 80, o próximo é o quê? 85, não é? Beleza, para você sofrer danos à audição, exposto a um ruído de 85 decibéis, você tem que ficar exposto a mais de 8 horas por dia, ok? Se você ficar exposto a 85 decibéis por até 8 horas, não causa dano à audição. Mais de 8 horas, aí já causa. E essa tabelinha ela vem subindo, 90, 95, 100, 105, 110, 115. E como é que funciona isso aqui? Vocês vão entender fácil, olha só. E aqui ainda teria que colocar um 120, quase que não coube, mas vai caber, 120. Conforme vai subindo aqui de 5 em 5, esse tempo vai caindo pela metade. Então, no segundo aqui vai ser 4 horas. O terceiro vai ser 2 horas. O 100 decibéis vai ser 1 hora. O 105 vai ser 30 minutos. O 110 vai ser 15 minutos. O 115 vai ser 7 minutos e meio. O 120 vai ser 5 minutos aproximadamente. 3 minutos. 3 minutos aproximadamente. Quando for maior que 120 decibéis, mais de 120 decibéis, já não tem tempo mais de tolerância. Perceba, no índice de 120, se você ficar exposto a esse barulho aqui por 3 minutos, já causa danos irreversíveis à audição. Agora, quando é maior que 120, é mais que 120, esses danos são imediatos. Ou seja, imediatamente você escutou ali uma explosão, um barulho qualquer que foi maior que 120 decibéis, o dano já foi causado e ele é irreversível. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Acima de 80 já causa danos irreversíveis, só que vai depender aqui do tempo. Perfeito? Só vai causar dano se for acima de 8 horas por dia. Agora, acima de 120 causa danos irreversíveis imediatos, não tem tempo. Então tem que prestar atenção na hora da questão da prova para ver se ela está dizendo, acima de quantos decibéis
tornam-se danos imediatos e irreversíveis. Vejam bem, aí não é só o irreversíveis, é imediato. Aí a resposta seria acima de 120, ok? Tem caído essa questão em prova e simplesmente incluir aqui o imediato muda a resposta. Porque imediato significa que não tem tolerância de tempo. Aí vai ser acima de 120 decibéis. Agora, se não tiver o imediato, é acima de 80 decibéis. Respondido aí? Resposta A nessa questão. Questãozinha de mecânica. A peça mais pesada do motor chama-se... O pessoal costuma errar essa questão frequentemente, marcando aqui tampão. Porque tampão, olha só, dá a sensação de que uma coisa é grande, então é pesada, né? Mas não é, tá, gente? 90% dos alunos erram essa questão quando cai em prova e marcam tampão. A resposta é B, bloco de cilindros, sacou? Por que bloco? Bloco porque ele é um bloco mesmo, ele é o centro do motor, o tórax do motor, ele é pesadão. E de cilindros, porque dentro desse bloco tem os cilindros, onde trabalham os pistões. Por isso que é chamado de bloco de cilindros, tá? Aqui fala cilindros ou camisas, ou seja, isso aqui é o que vem dentro do bloco, né? Não é essa a resposta. O cárter é outra peça, que eu já vou explicar daqui a pouco para vocês noutra oportunidade ou noutra questão. Mas aqui a resposta é: peça mais pesada é o bloco. Guardem isso, essa questão é muito frequente em prova. Na minha opinião, inútil para o conhecimento de vocês ou para a melhoria de vocês como condutores, motoristas ou até proprietários de veículo, né, no sentido de fazer uma manutenção preventiva ou coisa do tipo. Né? Mas por que eu tenho que saber que essa é a peça mais pesada do motor? O que isso muda a minha vida como motorista? Em nada. Mas Detran é isso. Então tá aí resposta B, hein? Mais uma de mecânica. A peça que fecha a parte inferior, gente, é a parte de baixo, não é? Tem a parte superior, que é a de cima, e tem a parte inferior, que é a de baixo. E serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante. Ó, é ali que o óleo fica armazenado e é ali que o óleo é coletado. Óleo para lubrificar o motor. Tá vendo aqui, ó? Óleo lubrificante. Como é que chama essa peça, hein? Então, eu vou desenhar rapidinho para vocês aqui o motor. Deixa eu tentar aqui, ó. Aqui em cima nós temos a parte de cima do motor, que é o tampão. Aqui nós temos o cabeçote. No cabeçote tem as válvulas de admissão e escape, nos parezinhos assim. Aqui embaixo tem o bloco de cilindros. Tá? Os cilindros, eles ficam logo abaixo aqui dos pares de válvulas. Ó. Cada par de válvula tem um cilindro ali onde os pistões vão trabalhar, subindo e descendo. Aqui de baixo tem o eixo de manivelas, tá? Tô desenhando bem, gente. Mereço um like aí, hein? Aqui tem o volante do motor. E aqui de baixo tem o que fecha o motor por baixo. Ó. Fecha o motor por baixo, inferior. Essa peça aqui que nós estamos querendo saber o nome dela. Ó. Essa aqui. O óleo lubrificante fica armazenado aqui dentro. Tem uma bomba de óleo que fica presa aqui em algum lugar, que suga esse óleo aqui de dentro dessa peça e joga no motor. Então, bora lá. Vamos botar nome aqui. Tampão. Tá vendo essa peça de cima aqui que fecha o motor? Ó? Ela é o tampão. O tanque de combustível não aparece aqui, não tem nada a ver, né? O cárter é essa peça aqui de baixo, que é a que nós estamos procurando, a resposta é essa. E o pistão, na verdade, são pistões, né? São êmbolos. É uma peça que parece um copo de uísque de boca para baixo, que ele trabalha subindo e descendo aqui dentro dos pistões. Cada cilindro desse tem um pistão. Ok? São 4. Ó. Cada cilindro tem um pistão. Então foi aí uma mini aula de mecânica para você. Guardou? Volta aí depois dessa aula e pega o nome de todas as peças que eu te falei, tá? Tampão, cabeçote, válvulas. Aqui tem o eixo de comando de válvulas, tá? Que é o que vai comandar a abertura e fechamento dessas válvulas. Aqui tem a correia dentada que faz o sincronismo da parte de baixo do motor com a parte de cima, sincroniza para trabalhar casadinho. Desenhei o motor todo aqui, né? Foi uma mini aula de mecânica. Aqui tem o volante do motor, o cárter, o eixo de manivelas, a bomba de óleo fica aqui dentro, tudo certinho. Então os pistões vocês já entenderam, né? São essas peças aqui, ó, que sobe e desce dentro dos cilindros. Resposta B aí. A peça que fecha o motor por baixo, e onde fica o óleo que vai lubrificar o motor, é o
Carter. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. É penalidade aplicável ao candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor? Cara, tá falando de candidato, é alguém que não é habilitado. Obviamente, se ele está dirigindo sem a companhia do instrutor, ele está em desacordo com o que a norma estabelece. Esse camarada aqui, ele vai tomar uma multa gravíssima vezes 3 por conduzir veículo sem ter habilitação. Se o veículo não for dele, o proprietário, às vezes é o pai, o irmão, o marido, também vai tomar uma multa gravíssima vezes 3 por permitir a direção a alguém não habilitado. E ambos ainda podem responder pelo crime, um por entregar a direção ao inabilitado e outro por conduzir sem habilitação, que é crime. Além de infração que dá multa, é crime. Tem que parar no fórum, responder processo, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Normalmente o juiz não decreta a prisão da pessoa. Ele converte aquilo em multa, uma multa judicial. Não tem nada a ver com essa multa de trânsito que vocês vão pagar aí, que é gravíssima vezes 3, tá? Então, além da multa de trânsito, lá ainda vai ter que pagar uma multa judicial depois para não ser preso. O negócio é complicado. Então, não treine sozinho, beleza? Treinar é só portando a sua licença de aprendizagem, acompanhado do instrutor e no veículo da autoescola, ok? Mas aí esse camarada aqui foi encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor. O que vai acontecer com a licença de aprendizagem dele? Porque a questão aqui está perguntando sobre a licença, né? A LADV. Essa questão, quando ela cair na sua prova, ela tem um macete muito fácil que vai ajudar você a responder com facilidade. É a relação SS. Relação SS. Que SS é esse? Onde houver 2 S's na relação, é o que você vai marcar. Onde estão esses 2 S's? Não é esse 2 S aqui do cassação, não, tá? É o 2 S's da punição com o prazo. Ó, a punição é qual? Suspensão. E o prazo é 6 meses. Ok? Se tivesse aqui suspensão por 12 meses, não teria o SS, porque 12 não começa com 6. Beleza? Suspensão, 6 meses. Guardem isso. O pessoal guarda com facilidade que vai ser uma punição por 6 meses. Os alunos normalmente guardam isso fácil. Ah, minha LDV vai ser alguma coisa por 6 meses. Eles vão punir ela por 6 meses. Aí chega na hora da prova, caçada, suspensa, apreendida ou recolhida. Aí o aluno, puxa, tá tudo igual lá, me confundiu a cabeça. Não é igual, são punições diferentes. Essas 3 outras aqui nem existem para a LADV. A única que existe é a suspensão. Então é só lembrar da relação SS, tá? Olha aqui, ó, aqui é CS, então não cabe. Aqui é AS, não cabe. Aqui é RS, não cabe. Aqui é SS, aí cabe. Suspensão por 6 meses. Essa é a resposta. Questão de processo de habilitação. A permissão para dirigir, a PPD, também chamada popularmente, por habilitação provisória, ela tem validade de... Gente, aí tem que prestar muita atenção, que é o seguinte. A habilitação provisória, invariavelmente, ela vai valer por 1 ano. Esse 1 ano, obviamente, é o mesmo que 12 meses, né, gente? Professor, que coisa óbvia, por que você está colocando isso? Porque eu já vi o Detran colocar 12 meses na alternativa A e 1 ano na alternativa C. E aí, eu marco qual? 1 ano ou 12 meses, sendo que é a mesma coisa. É porque lá no código está escrito que a PPD vale por 1 ano. Aí o Detran, acho que na incapacidade de interpretar que 1 ano e 12 meses são a mesma coisa, eles colocam 12 meses lá em cima e quem marca 12 meses erra. Não pode acontecer isso. Se acontecer isso na sua prova, você tem que chamar o examinador na hora e pedir para anular a questão, tá? Porque 12 meses e 1 ano é a mesma coisa, ainda que no código esteja escrito 1 ano, né, gente? A gente estuda não é para decorar, é para entender. Tem que ter raciocínio. Então, se o Detran não teve essa capacidade de raciocínio e colocou 12 meses como diferente de 1 ano, tem que chamar a atenção deles. Mas beleza, já achamos a resposta, só que eu quero que vocês prestem atenção em outra coisa. Existe também a validade do exame médico, que o pessoal relaciona muito com a validade da CNH, que é a carteira definitiva. Tá? A PPD
não tem relação com a validade do exame médico, não tem. A PPD ela vai valer por 12 meses invariavelmente. O que tem relação com o exame médico é a CNH, a definitiva, ok? Aí entra aquela questão, igual está aqui, ó, 10 anos para quem tem menos de 50 de idade. E é assim mesmo, tá? Esse exame médico é aquele que você faz lá na clínica, junto com o psicológico lá. O pessoal chama de exame de vista. Quem tem menos de 50 de idade, o exame médico dele vai valer por 10. Se ele tiver entre 50 e 69, vai valer por 5 anos. Se ele tiver 70 ou mais, aí vai valer por 3 anos, tá? Aí não apareceu aqui. É claro que isso aqui não tem a ver com a resposta da questão, mas eu já estou explicando, dando uma mini aula aqui, que é para você não confundir validade de exame médico, que está relacionado à CNH, é esse que tem prazo de 10, 5 e 3 anos, a depender da idade, com validade de PPD, que é habilitação provisória. Essa será sempre 1 ano ou 12 meses. Resposta C aí. Questão sobre normas de circulação. É permitido aos pedestres. Opa, pedestre está falando de permissão, não é nem de proibição. Bora ver? Cruzar as vias de trânsito rápido. Gente, via de trânsito rápido é uma via que só circula veículos em velocidade moderada ou alta. Ali não tem travessia de pedestre em nível. Então não pode, tá? Não pode. Nem bicicleta anda ali. Pedestre, então, muito menos. Utilizar o acostamento nas rodovias. Rodovias são as BRs, né? Vocês sabem bem o que é uma rodovia. O pedestre pode transitar no acostamento ali? Deve, inclusive. Ele deve usar o acostamento. Ele não pode ficar aí na pista. Então, aqui, provavelmente vai ser essa a resposta. Permanecer na pista de rolamento. Pista de rolamento é a parte da via destinada à circulação de veículos. O pedestre até pode atravessar na pista de rolamento. Ele está numa calçada que ir para outra, ele pode atravessar. Agora, permanecer na pista, ele não pode. Está errado. Obstruir a via. Claro que o pedestre não pode obstruir a via, muito menos sem autorização do órgão, né? Então, está fora. A resposta é a letra B mesmo. Questão sobre normas de circulação. É permitido ultrapassar pela faixa destinada a veículos lentos? Aí a gente tem que entender aquela estrutura de via, né? Vamos colocar aqui bordo esquerdo, bordo direito da via. Imagine que isso aqui seja calçada ou acostamento, tá? E aqui seja o canteiro central. Beleza? Do outro lado vem trânsito também, mas interessar para nós só é esse lado aqui da pista. Nós temos aqui 3 faixas de trânsito. A faixa da direita, a faixa da esquerda e a faixa central. Vocês aprenderam na aula de normas de circulação que essa faixa da direita ela é destinada para veículos lentos ou veículos de maior porte. Essa faixa da esquerda ela é destinada a ultrapassagem e veículos em maior velocidade. E a faixa central, professor? A faixa central, o Código de Trânsito não faz menção. Então, o veículo lento pode transitar na faixa central? Pode, eventualmente sim. Na da esquerda? Eventualmente sim, mas ele não pode permanecer ali, ele tem que voltar para a faixa da direita, que é o lugar dele. A mesma coisa em relação aos veículos que deveriam utilizar a faixa da esquerda. Eles podem usar a faixa da direita para ultrapassar? Não. A faixa que deve ser utilizada para ultrapassar é a da esquerda. Ele até pode usar a do centro para ultrapassar, mas a da direita não. Imagine que aqui tem um ônibus, você está aqui na sua motocicleta, vamos desenhar uma motocicleta que é o guidão e tal. Você pode ultrapassar aqui pela faixa central? Pode fazer essa ultrapassagem? Pode, problema nenhum. Deixa eu apagar aqui e desenhar uma outra situação agora para vocês entenderem, ó. Imaginem agora que você está aqui, ó, tem um ônibus aqui, grandão, e você está aqui na sua motocicleta, ou no seu automóvel também, né? Aqui. O certo é você ultrapassar por aqui, né? Que é pela faixa da esquerda, que é aquela destinada à ultrapassagem, correto? Mas você poderia ultrapassar pela direita aqui e voltar lá? Não pode, não pode. Aí nesse caso aqui não é permitido. E é isso que a questão está pedindo, ó.
É permitido ultrapassar pela faixa destinada a veículos lentos? Qual que é a faixa destinada a veículos lentos? A da direita. Não pode. Então, bora ver as alternativas. Ó, sim, desde que a velocidade permitida seja respeitada. Não, não pode, está errado. Somente já começa com a casca de banana. Quem estuda com a gente os nossos cursos online sabe que quando acontece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dela estar errada. Então, vou nem ler o resto, está errada. Aqui está dizendo que não, e realmente não pode, essa é a resposta. E aqui também tem um somente, que é uma casca de banana, então já elimino a alternativa. Tá vendo? Só com o macete aqui eu eliminei B e D. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria entre A e B, se eu não soubesse a resposta. Tá vendo como é que o macete ajuda? Não é que você vai viver só de macete, mas os macetes ajudam pra caramba, tá? Resposta C aí. Questão sobre sinalização. A placa A38 adverte, realmente, ela é uma placa amarela, é uma placa de advertência. Ela adverte o condutor do veículo da existência adiante de local onde, aí o local de quê? E duas coisas que eu preciso falar aqui. Uma é analisar o pictograma aqui, o símbolo da placa, o desenho. E a outra é sobre esse código. Não precisa decorar código de sinalização. Mas a minha professora falou que precisa. Não precisa. Não tem ninguém no Brasil que conhece todas as sinalizações pelo código. Instrutor nenhum. Eu dou aula há 30 anos, não conheço. Desafio um que conheça. Ah, mas lá no Detran cai só o código. Por erro, equívoco. Às vezes que isso aconteceu, e o aluno me mandou aqui, eu liguei no Detran, que eu liguei não tem muito tempo, é o Detran do Rio Grande do Norte, por exemplo. Fica lá em cima, né, no norte do país, no Nordeste. Eu liguei lá e o que eles falaram? Ronaldo, isso é porque quem vai lançar essa questão no sistema esquece de colocar a ilustração da placa. Às vezes coloca e a placa não aparece, né, o banco de dados lá dá um erro. Quando acontecer, o aluno tem que chamar o examinador na hora e mostrar que a ilustração da placa não apareceu. O que o examinador faz? Anula a questão. Só que tem instrutor que, ao invés de explicar ao aluno certo, que foi isso, eu liguei lá no Detran, eu me orientei e oriento os alunos certo, o instrutor fica forçando o aluno a decorar esses códigos de placas. Não vai conseguir, nem tenta. Você vai perder a sua massa encefálica, todo o seu tempo, estudando uma coisa inútil, decorando uma coisa inútil, porque isso aqui você nunca vai ver no trânsito, beleza? E quando o seu instrutor insistir, você conta para ele isso que eu falei aqui, ainda desafia ele ainda. Seu professor, então vamos fazer o seguinte, qual que é o significado da placa TAD08? Se ele responder, por acaso, por sorte, você continua perguntando. Pergunta umas 10, vamos ver se ele responde pelo menos a metade. Não responde porque não tem como. Então esqueça esse negócio de decorar código de placa. Combinado? Foque na placa. A outra coisa é analisar a placa. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui um 3,0 M de metros. Então, isso aqui representa que é uma metragem, né? 3 metros. E eu estou vendo o sinalzinho de um lado e o sinalzinho de outro, representando a largura. Se o sinalzinho fosse em cima, se essas setinhas aqui fossem em cima e embaixo, seria altura. Beleza? Então, largura. Já descobri que é largura. E ela é de 3 metros. Beleza, bora ver. A altura, já eliminei. É proibido, já eliminei, porque placa de advertência não proíbe nada, elas só alertam, advertem. Já eliminei. Olha que interessante a gente saber a matéria. Eu não preciso nem ler a alternativa toda. Eu já bato o olho e vejo, aqui está falando de altura. Não é altura, aqui está falando só de largura. Não tem altura nessa placa aqui. Aqui está falando de proibido. Placa de advertência nunca proíbe nada. Quem proíbe são as placas de regulamentação. Tá vendo? A gente aprendeu isso. Antes de começar a estudar o significado das placas, a gente já aprendeu isso. Tá vendo como é que é bom saber o fundamento do conteúdo, da matéria, e não simplesmente decorar? Não precisa nem ler tudo, hein? Existem restrições. Ah, beleza. Restrições não é proibições. Tem um limite ali. Quanto à largura, ok, dos veículos em circulação. Muito provavelmente vai ser essa a resposta. Existem restrições quanto à altura? Não, é largura. Então, já eliminei aqui e realmente a resposta é letra C. Ficou suave? Bora para frente. Questão sobre sinalização. A placa R40, repito, não precisa decorar código de placa. Só observe aqui a sinalização, faça a interpretação dela e venha nas alternativas.
Ela regulamenta o quê? A primeira coisa que eu vejo aqui é essa tarja transversal vermelha. Quando acontece uma tarja transversal dentro de uma placa de regulamentação, significa que ali existe uma proibição. Ela está proibindo alguma coisa, beleza? Todas as alternativas falam de proibido. Então, quer dizer, não dá nem para eu eliminar nenhuma usando essa primeira interpretação. A segunda coisa que eu vou observar é o que é esse desenho aqui. Isso aqui é um ciclista? Não parece um ciclista. O cara está desmontado, empurrando alguma coisa. Isso é uma carroça? Parece um animal empurrando ou puxando uma carroça? Não. É uma charrete? Não. Isso aqui parece um homem, uma pessoa empurrando um carro de mão, não é? Então, se eu sei que isso aqui é um carro de mão e eu sei que a placa está relacionada à proibição, eu vou lá nas respostas agora. Ó. Proibir o trânsito de bicicleta? Não, isso aqui não é uma bicicleta. Proibir o trânsito de pedestre? Tem o pedestre, mas ele está empurrando um carro de mão, então é outra coisa. Proibir o trânsito de motocicleta, motoneta, ciclomotor? Isso aqui não parece uma motocicleta, nem motoneta, nem ciclomotor. Proibir o trânsito de carro de mão? Aí, ficou fácil? Bora para frente. Mais uma de sinalização. A placa A42A, repito, não há necessidade de decorar código de placa, tem que cair a ilustração, a imagem, a figura na questão. Se não cair, chama o examinador, mostra para ele, pede para anular, porque não tem como responder só pelo código. Tem que ter a ilustração da placa. Isso aqui significa o quê? Vamos avaliar essa sinalização aqui. Está vendo esse desenho aqui de cima? Isso aqui é um canteiro central, tá? Ele está representando aqui, ó, que daqui para frente, ó, a pista passa a ter canteiro central. Beleza? Vai toda a vida. Essas duas setinhas indicam o fluxo de direção. Significa que aqui vai carro e aqui vem carro. Beleza? Veículos, ou seja, é fluxos opostos. E aí o que acontece? Até aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, ó? Até aonde começa o canteiro central, nós não temos um canteiro central aqui no meio. O máximo que a gente pode ter aqui é uma linha pontilhada ou contínua, né? Então, quando a gente tem fluxos opostos, ou seja, vai carro e vem carro, e no meio não tem um obstáculo físico, apenas tem uma pintura no pavimento, eu chamo daqui para baixo de mão dupla. Agora, quando vai e vem carro e tem um obstáculo físico no meio, tem um canteiro central, continua sendo dupla, porque vai e vem veículos, não é? Só que agora não é mão mais, é pista dupla. Guardaram isso? Isso é muito importante, os alunos confundem muito isso na hora da prova. Mão dupla é daqui para baixo, vai e vem carro e só tem uma pintura dividindo aqui, uma linha, né, dividindo aqui os fluxos. Daqui para cima já tem um canteiro central, um obstáculo físico central. Então é pista dupla. Bora lá? Fim de pista dupla? Não, aqui a pista dupla não está terminando, ela está começando, tá? Eu já sei que é pista dupla. Aqui, ó, pista dupla. Aqui está falando mão dupla adiante. Não é, adiante não. A mão dupla foi para trás. Então aqui está errado. Aqui também estava errado. Início de pista dupla. Ah, isso aí, ó, tá começando, ó, vai começar a pista dupla agora. Então essa é a resposta. Letra C.